Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ele é consultor de empresas e vem dedicando o seu tempo para mentorar terapeutas de crianças especiais. Hoje você vai conhecer o Rodrigo Doria. E aí, Rodrigo, se apresenta para a galera do VDcast, cara. É isso aí, Vitinho. A história é essa mesmo. Eu ainda estou entendendo como é que isso tudo está acontecendo. Minha vida inteira eu trabalhei ajudando empresas e empresários a alavancarem os seus negócios. Eu diria que nos últimos anos a minha vida virou de cabeça para baixo para muito melhor. Hoje eu vivo um mundo que eu nunca imaginei, tá? Alguns anos atrás, mas um mundo muito, muito mais incrível. Então, acho que vai ser legal contar essa história aqui hoje. Eu acho que isso aqui traz uma mensagem muito grande para as pessoas, seja no momento que elas passam. Acho que as coisas acontecem na nossa vida, acho que nada é por acaso. Isso eu aprendi durante a minha vida. É para a gente aprender, entender por que aquilo veio para a gente, curtir, fazer ser bom e se divertir. É o que eu acredito, é o que eu vivo hoje, é o que eu respiro e é o que eu quero trazer de mensagem para as pessoas aqui hoje. Que massa. E o que aconteceu na sua vida para deflagrar essa transformação, essa reviravolta, esse virar de cabeça para baixo? Olha, Vitinho, eu costumo brincar, era até uma brincadeira nossa quando a gente se conheceu, a gente se conhece há bastante tempo. Tem muitos anos, né? Conta aí pra galera. E a gente vou contar aqui como é que a gente se conheceu lá atrás e algumas histórias disso. Mas, respondendo a sua pergunta, na época você chamava de lançamento semente, foi quando eu fiz um lançamento semente. E para quem está ouvindo, eu não estou falando dos lançamentos clássicos, não, eu estou falando de ter um filho. Eu tenho uma pequena, a Laurinha, paixão da minha vida, bênção de Deus na minha vida, e foi ela que trouxe toda essa revolução. É por ela que hoje eu faço isso, é por ela que hoje eu vivo com propósito. E não à toa o nome da minha mentoria é De Propósito. Tanto no sentido de dar propósito, de trazer propósito para a vida, quanto de ser intencional, de fazer de propósito. Então é isso que eu busco hoje para os terapeutas. E foi esse lançamento semente, a chegada dessa pequena, quase 5 anos atrás, que mudou completamente para melhor. 2018, né? Foi 2018, em julho de 2018. Que a massa, chegada dela transformou as nossas vidas para muito melhor, mas muito melhor. E conta, como é que é isso, cara? Vamos lá. A gente falou aqui sobre como é que a gente se conheceu, né? Sim. Deixa eu contar um pouquinho dessa história. Sim. Rapidinho. Essa história tem umas partes até engraçadas. Vamos lá. E eu te conheci em muitos anos já, né? Tem muitos anos. A gente se conheceu em 2015. Nossa, 13 anos? Não, 2015 são 8. Não sei fazer conta, né? Eu venho do direito, né? São 8 anos, a gente tá falando. 8 anos. A gente se conheceu em 2015. E eu te conheci num evento do Jerônimo, Profissão Coach. Eu fui lá só para acompanhar minha esposa, fui lá. Como ela me chamou... Pô, de curioso, né? Só de curioso, cara. Ela falou, vamos comigo no evento? Eu falei, bora. Cheguei lá, cara, me viraram de cabeça para baixo, porque foi a primeira vez que eu vi que existia vida fora do mundo corporativo. Até então eu só conhecia aquela realidade de trabalhar em empresas. Você trabalhava quantos anos em empresas? Eu trabalhei desde 17 anos, então já trabalhava mais de 20 anos em empresa. Muito bem posicionado, ganhando muito bem. Graças a Deus, com muitos resultados. Mas naquele dia, eu conheci um mundo que eu nunca tinha visto. E é aquela hora que a gente fala, quando uma mente se expande, nunca mais volta. Depois você vê, não dá pra desver, né? Não dá pra desver. A lebre, você sempre falou. Naquele dia foi muito curioso, que eu saí de lá. Foi um evento de final de semana, né? Na segunda-feira eu cheguei na empresa e pedi demissão. E aí... Direto, assim. Sério? Chamei o meu chefe na época lá, o meu gestor, para almoçar e pedi demissão. E a minha sorte é que ele ainda é um dos meus melhores amigos. E ele virou para mim e falou, cara, você tá louco. O que fizeram contigo no final de semana? Sequestraram você? O que fizeram uma lavagem cerebral contigo? O que fizeram contigo? Cara, não deixou de você sair, né? De jeito nenhum. Eu falei, de jeito nenhum. Porra nenhuma, tu não vai sair daqui de jeito nenhum. Não, acho que não pode ser assim. Lá na frente tu quer sair, tu pensa nisso, mas acho que não dá pra ser abrupto assim. Só que eu tive um sentimento de querer fazer diferente lá atrás. Foi onde eu conheci literalmente que existe vida fora do mundo corporativo. Foi tudo muito diferente em relação à vibe das pessoas, em relação a poder levar mensagem para o mundo, em relação a poder transformar, em relação a ser
remunerado pelo que você gera e não ser um contrato de horas, como é o mundo corporativo. E nada errado, tá? Eu não acho... Só é diferente, acho, né? Só é diferente. O mundo tem certo, o mundo tem errado, tem diferença, tem perfis e tem momentos de cada pessoa. E hoje o meu momento não consegue ver valor mais no mundo corporativo e nem caberia pela minha vida atual. Tá? E lá atrás era diferente. E tá tudo bem com isso. Essa eu diria que é a frase que eu mais aprendi assim que eu te conheci. Que você sempre citava isso. E tá tudo bem, gente. Era um dos seus jargões. E não era à toa. Era intencional aquele seu jargão. Eu usava muito mais do que hoje, inclusive, né? Exatamente. Exatamente. E uma coisa que eu acho legal citar aqui é, desde lá de trás eu passei a ser seu cliente. E já vou contar aqui a primeira compra que a gente fez e tal, como é que isso foi. Mas isso significa que eu tô desde 2015 no digital? Não. Isso significa que desde 2015 que você gera valor. Para mim, para minha vida e para o que eu faço. Seja no digital, seja no mundo corporativo. Eu passei alguns anos da minha vida aplicando coisas que eu aprendia no digital ou através dos seus produtos na minha carreira. Não necessariamente era dentro de um negócio no digital. E aí, enfim, acho legal trazer isso aqui, porque as pessoas às vezes pensam, não, eu só vou entrar, ou só vou comprar tal produto quando eu tiver aquilo. Ou quando virar a chave, ou quando sair da Exatamente. sua carreira antiga, ou quando fizer a transição. Mas não, a pessoa pode implementar na vida dela como ela tá tocando hoje. Cara. Né? Porra, gostou, faz sentido, pode pagar? Compra. Internaliza aquilo, consome. Mas não para juntar curso, não para colecionar curso. Faz aquilo te gerar valor. Então, se você enxerga, seja no que for, enxerga valor em alguma mensagem e for o seu momento, compre. Não espere coisas acontecer, porque essas coisas, talvez, eu diria que grandes chances, olhando para a minha história, que não sejam essas coisas que vão acontecer, que vão te colocar em movimento para fazer. Vão ser outras, né? Aquelas coisas. Acho que vão ser outras, entendeu? Coisa, então, cara. assim, e aí contando como é que a gente se conheceu, né? Foi nesse evento, e aí nesse evento eu falei, pô, preciso ir para esse mundo empreendedor. Não consegui pedir demissão, isso eu já falei. Mas você conseguiu pedir, mas o cara não conseguiu te dar, não né? rolou. E aí, a Daniela, minha esposa, ela já estava querendo sair há muito tempo. Ela, ao contrário de mim, ela nunca viu valor no mundo corporativo. Ela nunca se encontrou. Interessante. E tinha resultados mesmo assim, tinha resultados expressivos mesmo assim. Mas ela nunca se sentiu fazendo parte daquilo. Uhum. E ela saiu antes de mim. E a gente planejou essa transição dela e ela conseguiu sair antes, e aí ajudando empreendedores através de coaching e mentoria também. Só que aí a gente passou, teve um segundo evento do Profissão Coach. Ou seja, um lapso temporal de 1 ano aí, né? Exatamente. Naquela época os eventos tinham mais ou menos esse lapso temporal. E um pouco antes desse evento, a gente se esbarrou porque você morava no bairro que eu trabalhava. Sim, naquela é bom. época. E aí a gente teve um dia que a gente conversou, eu não vou lembrar exatamente o motivo pelo qual, e eu te falei, pô, Vitor, eu sempre te vejo aqui. E eu veio pra você e você falou, e por que você nunca falou comigo? Tipo, indignado com aquilo. Por que você nunca falou comigo? Porque pra mim sempre foi normal. Inclusive, eu deixo claro aqui, eu até agora tô com 309 mil seguidores no Instagram e eu respondo no meu direct. Então, sempre que alguém me encontra, aeroporto, evento, alguma coisa e, sei lá, quer bater uma foto ou quer dar um oi, cara, eu fico muito feliz com isso. Tem gente que às vezes fala, eu vi você, mas fiquei sem jeito de dar oi. Cara, não fique sem jeito, tá bom? Pode me dar um oi, eu vou adorar, inclusive. Só que com você foi esquisito pra caramba. Porque falei, mas você me vê aonde? Aí você começou a listar as coisas, Comecei né? a listar, falei, cara, no restaurante tal, no lugar tal. E aí você virou pra minha cara, olhou e falou, cara, eu preciso me preocupar com cara, você. Você tá me perseguindo, cara. Tem algum tipo de stalker e tal? Eu falei, não, pô, eu só sou reservado. Eu não sou... eu fico naquela de, acho que vou incomodar e tal, e nunca te interrompi. Enfim, aí a gente conversou e a partir dali você passou a me chamar de stalker só dali pra frente. Carinhosamente, né? Exatamente. E aí teve o segundo Profissão Coach. E nesse segundo, eu diria que cada vez que a gente vai num evento, você falou sobre isso esses dias, acho que foi na mentoria, cada vez que a gente vai num evento, a gente vai com uma percepção diferente, com um intuito diferente e aproveita algumas coisas menos e outras mais, né? Isso. Você falou muito, a gente está agora perto do próximo evento seu aí, e acho legal falar disso também, porque a minha segunda ida no Profissão Coach, ela foi completamente diferente, que eu já não... Você era outra pessoa, né? Eu era outra pessoa,
Eu não assisti todas as palestras, igual a primeira que eu fiquei sentadinho lá com o caderno anotando. E eu já estava falando com outras pessoas, interagindo com outras Às pessoas. vezes curtindo mais a sala e os bastidores ali do que as palestras em si, né? Exatamente. E foi onde eu esbarrei contigo, tava eu e a Daniela, a gente esbarrou contigo, e você virou e falou, pô, vai rolar um Japamásio hoje, bora? Eu nem sabia direito o que era o Japamásio, depois é que eu fui entender que, pô, todos os eventos com sobrenome Másio era alguma coisa, Másio ia ser legal pra caceta com pessoas incríveis. Só pra explicar pra galera que tá ouvindo em casa ou vendo no YouTube, cara, eu fazia com mais frequência, né? Mas eu faço esses encontros ao redor do mundo, né? Já fiz em Portugal, já fiz nos Estados Unidos. Eu, quando levo a galera no Japa, é um Japamásio. Quando eu levo pra comer carne, é um steak másio. Já teve de tudo aí. E nada mais são do que desculpas pra gente se encontrar. Às vezes eu faço aberto pros seguidores, às vezes eu faço só pra quem é da mentoria, às vezes eu faço só pra quem é do Mastermásio, às vezes eu faço só pra quem é do Maestria. Isso é quando, principalmente, eu tô palestrando em alguma cidade, como foi o caso lá em Vitória, né? Exatamente. E tem várias pessoas da minha tribo. E eu faço questão de encontrar, eu gosto de estar junto, eu sou esse cara que quer estar com as pessoas. E aí eu faço esse encontro, é um encontro gratuito, que as pessoas se encontram pra trocar mesmo. Aí a gente bate uma foto, a gente conversa. Antigamente eu não fazia palestra, né? Mas com o passar do tempo, eu passei a pegar assim o microfone e dar uma palavra pras pessoas, né? Isso foi uma coisa que as pessoas pediram. Então, pra mim nunca foi sobre isso, nunca foi sobre ser um palco meu, era sempre sobre ter uma mesa pra gente poder estar junto, pra gente poder trocar, pra gente poder comer, porque eu gosto de comer, né? Exatamente. E estar com as pessoas que eu amo, né? Então, foi assim que você foi num Japamásio, foi isso mesmo. Cara, que legal. E assim, que sorte a minha ter ido nesse evento, porque a gente não sabia o que era, a gente chegou lá, tinha uma mesa grande em L assim, e naquele primeiro momento já é diferente, porque todo mundo já recebeu a gente e ninguém nem fazia ideia de quem era a gente naquela época. E eu estava dentro de um mundo corporativo no qual as pessoas têm muita dificuldade de demonstrar fragilidades, no qual as pessoas têm dificuldade de ouvir orientação dos outros. Muitas vezes você é medido também, comparado de acordo com o resultado, o seu cargo, alguma coisa Exatamente. assim. Não que no digital não tenha isso, né? Tem também. muita gente que de alguma certa forma segmenta ali as pessoas por faturamento e olha de forma diferente. Mas, cara, nos meus eventos a gente sempre senta todo mundo na mesma mesa e a galera troca de igual para igual, né? Eu acho que eu não sou a primeira pessoa que eu vou falar isso, porque eu já escutei outras pessoas falando isso de você, do seu habilidade de atrair pessoas do bem para o mesmo lugar, seja para mentoria, seja para um evento, seja para o que for. E quando a gente chegou ali, a gente não só se sentiu acolhido, como se sentiu à vontade. E por mais que eu tenha sofrido bullying assim que eu entrei, porque você chegou e me apresentou, gente, esse cara aqui esse é stalker. Ele fica me perseguindo no Rio de Janeiro. Esse cara aqui, o que ele faz é me perseguir pelo Rio de Janeiro, pelo Leblon e tal, ele é stalker. Aí todo mundo me olhou do tipo, cara, esse cara deve ser doido, esse cara tá chegando aí. Mas vamos conversar com ele, vamos embora. E aquele dia me chamou muita atenção, Vitinho, porque assim, a vibe da galera, independente do volume de faturamento, a vibe era de construir, a vibe era de escutar, a vibe era de ajudar, era ouvir hoje o momento do próximo e tentar ajudar de alguma maneira, ou só ouvir. Muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida no final das contas. E eu saí dali, eu falei isso pra minha esposa, eu falei, Daninha, cara, que diferente aquele ambiente. E eu não devia achar aquela porra diferente, mas eu nunca tinha sentido aquilo. Eu falei, que ambiente diferente, todo mundo se ajuda, todo mundo escuta, o outro dá dicas no negócio que talvez ele não conheça, o cara aceita, vai lá, implementa e gera valor. Cara, a gente tem que estar nesse troço. Doido, né? É muito doido. Isso foi em 2016. Quanto tempo tem isso, cara? Então, assim, ali eu já não queria mais estar no mundo corporativo, que até então era a única coisa que eu conhecia e buscava cegamente resultados lá dentro. Acho que cegamente é uma palavra bem forte para isso, porque eu acho que é o que mais ilustra como eu vejo hoje, como eu era lá atrás. Teve uma outra coisa muito curiosa depois disso, Vitinho, que foi o seguinte. A partir daquele momento, eu tive os meus melhores resultados no mundo corporativo. Foi onde eu tive uma porrada de promoção, eu cresci pra caceta. Estamos falando de grana mesmo. Falando de grana, cargo, time, tudo. E eu fui entender alguns anos depois o porquê. Porque eu setei na minha cabeça, naquele momento, que o mundo corporativo ia ser um meio para eu chegar naquele ambiente que eu vi ali e poder vivenciar aquilo. E passou a ficar muito mais leve. Eu passei a sofrer muito menos no que eu tinha de mundo corporativo. E não coincidentemente, porque eu não acredito em coincidência, foi onde eu tive meus melhores resultados. Deucidência.
Foi onde eu tive os meus melhores resultados ali dentro do mundo corporativo, porque eu sabia o objetivo dele. Eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia para onde ele iria me levar. Não sabia ainda exatamente quando, nem como, mas ele ia ser o caminho para isso. E ainda fiquei alguns anos lá. A Daniele saiu em 2015, foi assim que ela tinha saído. E aí, naquela época ia ser loucura sair os dois de uma vez ainda, em termos financeiros pro casal, mas eu tava de cabeça para baixo com aquilo que eu vi. E ela também teve um papel fundamental nessa transição. Acho que talvez não tem sócio melhor do que as pessoas que a gente escolhe para ser nosso parceiro para sempre, né? Você casou recente, Sim. tá vivendo isso. Eu tô com a Daniele tem mais de 20 anos. Uau. E assim, tudo que a gente tem ou já construiu hoje é pelo quanto... É por essa parceria. É uma parceria, né, cara? Envolve admiração, vida, né? envolve tudo. Então, assim, de lá para cá a gente veio construindo e eu ajudando ela. E a gente passou, ela entrou numa empresa no mundo financeiro e ela passou a ser empreendedora também. Isso veio na pandemia. A pandemia, a gente ficou bem isolado. Eu tive a oportunidade de trabalhar home office e pude me aproximar ainda mais da família. Então, aquele gostinho que eu já queria de liberdade de tempo, pelo menos, eu passei a ter um pouquinho na pandemia. E não estou de forma alguma desmerecendo quem teve algumas dores na pandemia, não. Mas eu tive alguns momentos muito bons ali dentro. Porque eu pude criar laços com a minha família, com a minha filha. Que não eram possíveis antes. Que não eram possíveis antes. Eu ficava muitas vezes no escritório 16, 18 horas e chegava em casa. A minha sorte é que eu tinha uma companheira que me mandava fotos e vídeos e eu acompanhava o crescimento da minha filha através de fotos e vídeos. E é pesado falar isso, mas era assim. Era assim que funcionava. Eu saía de manhã, ela estava dormindo, eu chegava de noite, ela já estava com o olho aberto, mas fechado, ela estava dormindo também. E eu acompanhava através de vídeos ou fotos e final de semana as coisas que aconteciam. A pandemia me colocou ainda no mundo corporativo dentro de casa. A Daniele passou a trabalhar ali antes da Laurinha nascer. Eu pulei um pedaço da história aqui. Antes da Laurinha nascer, quando nós ficamos grávidos, nós optamos por ela parar de trabalhar um tempo para poder curtir, vivenciar a gravidez e foi incrível. E aí veio a Laurinha e foi mais incrível ainda e é uma coisa que eu recomendo para todos, inclusive, não falando de negócios aqui, falando de vida. Quando me perguntam, como é que é ser pai? Eu falo, cara, eu não consigo descrever. Tenho filho e veja como é que é, porque é único, é uma bênção única de Deus e que a gente é muito difícil de descrever. Enfim, veio a Laurinha, veio a pandemia, eu fiquei dentro de casa, eu passei a ver coisas que eu não via antes, e mais uma vez visto não dá para desver. Não tem como. E eu não me via mais. Ali sim eu falei, caramba, eu não consigo mais voltar para trabalhar presencial. Antes eu estava trabalhando, querendo chegar lá no mundo empreendedor, e aí eu falei, não, eu não consigo mais ir no presencial. Não... O tempo longe de casa, né? O tempo longe dela, né? Cara. Tempo no trânsito, tempo longe dela. Não poder ver um sorriso, uma fala, um que for, não poder ter liberdade para nada. Entendeu? Então foi ali que eu vi, eu falei, caramba, não, eu preciso sair disso. E eu saí, cara, em abril de 2021, é recente, é bem recente, não tem nem 2 anos ainda, vai fazer 2 anos agora. Sim. Por sinal. Mês que vem. Eu pedi para sair. E ainda vivenciando todo isso de, assim, tinha assim, assim, Vitinho, só deixando claro, eu sou muito grato por toda a experiência que eu tive. Falando aqui, alguns podem entender, pô, o cara não gostou, não. Eu sou muito grato porque ela me permitiu. Tudo foi importante, né? Sim. Ela me permitiu eu construir os pilares e a estrutura para eu poder fazer essa transição. Se eu tentasse fazer lá atrás, naquele primeiro profissão coach... Ia ser cedo, né, amigo? Ia ser cedo. Ia ser... Talvez fosse uma decisão... Uma decisão pré... Qual é a palavra? Eu diria que uma decisão... eu diria que seria, assim... Uma decisão errada mesmo. Acho que uma decisão... Prematura e sem estar preparado para aquilo. Muito provavelmente... Ia dar problema. E de lá para cá, a Daniele entrou nesse mundo empreendedor. Ela já antes atuava... De você, né? Antes de mim. Ela já estava direcionando empreendedores, com coaching e mentoria.
E ela entrou numa parceria no mercado financeiro. Foi até quando nós entramos na mentoria também. Sim. E foi muito legal que... Gosto muito de citar isso aqui, porque as pessoas, às vezes, quando falam de mentoria, estão esperando sentar lá, te dar um problema e querer que o mentor resolva. E muitas vezes o problema não é só o que você tem, né? Às vezes é algo muito maior e o mentor tem uma visão que você nem imagina. Algum ponto cego, algo que você não tá vendo, né? Exatamente. E foi muito legal porque, assim, especificamente essa empresa, quando a gente levou o tema e tinham questões regulatórias, etc., e a primeira coisa quando você escutou, você falou, gente, cuidado com parcerias. Foi onde você falou, no sentido de isso tira a liberdade de vocês em vários sentidos. Desde coisas que a gente precisasse implementar na empresa e não conseguiria, porque tem que ter a opinião de uma segunda pessoa que não necessariamente tem os mesmos valores e acredita naquilo que você está fazendo. Uhum. Seja porque você tinha visto de alguma maneira o nosso potencial de ter algo sozinho, único para levar para frente. E ali você virou já, a gente se encontrava e você falava, Rodrigo, lança a Dani. Fazer algo que dependa só de vocês, exatamente, não de terceiros, né? Não especificamente ela, mas tem um negócio de vocês. E essa foi, eu diria que a melhor orientação que a gente já recebeu numa mentoria. E eu cito isso aqui, Vitinho, porque eu duvido que alguém entre numa mentoria esperando receber um direcionamento desse. O cara tem um negócio naquela época que faturava milhões. 7 dígitos, né? Faturava 7 dígitos, chegamos a mais de 1.500 clientes. E escutar aquilo foi transformador. Foi transformador porque... Na hora não foi gostosinho, né? Não, na hora foi... Pode falar palavrão aqui? Não, já não, tá acho que falando, não. Manda ver, à vontade. Exatamente. Na hora foi uma merda, cara. Mas assim, porque assim, dói porque, caramba, mas isso aqui, a gente construiu isso aqui, não, mas aí você vai começando a digerir aquilo e você vê, não, mas cara, mas tem sentido, cara. Danado do Vitor, ele tá certo mesmo, porra, tem sentido. E aí eu acho que vale muito falar sobre mentoria, sobre isso também, de que... Só deixando claro aqui que tem casos e casos. Exatamente. Tem casos de parcerias de sociedades que nascem lá na mentoria. Mas tem vários casos também de parcerias de sociedades que morrem lá, por uma visão de fora, por uma situação circunstancial, ou até por uma análise do que está acontecendo. Então, esse caso seu foi um caso específico. Não é porque parceria é ruim por si só. Não, de forma tem várias parcerias que são muito boas e que geram frutos muito bons por anos, né? Com certeza. Mas realmente, da forma que estava sendo desenhado e por umas questões específicas e pessoais de vocês, sim. Cara, ali ficou evidente pra mim que aquilo não ia durar muito tempo. E não durou, né? E não durou. Não durou. E eu sempre cito isso porque também no sentido de mentorias para as pessoas estarem com a mente aberta para escutar. Eu acho que não faz sentido você entrar numa mentoria, o teu mentor te dá um direcionamento e você ignorar aquilo. Cara, se for para fazer isso, não vai, né, cara? Ou pelo menos tenta ver se faz sentido ou não, ver se aquilo faz sentido para você ou não. E ali a gente se permitiu internalizar aquilo, teve um tempo para digerir, não foi tão rápido. E foi a melhor coisa que a gente pôde fazer até hoje, foi ter terminado aquela parceria que de fato não fazia sentido pra gente. Não fazia sentido nenhum pra gente. E ao mesmo tempo, em paralelo com isso tudo, veio um outro turbilhão de coisas. A Laurinha foi crescendo e nós descobrimos que a Laurinha é uma criança especial. A Laurinha é autista. E daquele dia em diante, Vitinho, não teve um marco, eu descobri nesse dia, não teve isso. A gente vai percebendo Sim. aos poucos e entendendo. É uma suspeita, né? É uma suspeita. Você vai vendo alguns comportamentos diferenciados. No caso dela foi muito diferente, porque eu vou contradizer o que a gente acabou de falar aqui do Uma Vez Visto, Não Dá Pra Desver. Ela teve um comportamento regressivo. Então eu vi a minha filha falar, eu vi a minha filha fazer coisas que aquilo foi regredindo. Então eu tive um tempo para entender que eu falei, mas uma vez visto eu não consigo mais desver. Como é que é isso? Eu já vi uma vez, ninguém vai me convencer de que não é assim. E eu passei a entender, a conhecer, a buscar conhecimento, a estar perto, a entender esse novo mundo que estava se abrindo pra gente. E hoje, Vitor, eu agradeço todos os dias a Deus pela minha filha e por esse momento, porque eu pude entrar num mundo que nos transformou demais, como pais, como pessoas, como profissionais, com tudo, porque a gente passou a estar muito mais presente para a vida. A gente passou a dar muito mais valor a coisas simples que antes, por algum motivo, não estavam
tão presentes pra gente ali. E junto com essa saída dessa parceria, né, dessa sociedade que a gente estava, foi onde foi o momento mais intenso da descoberta, né, da atipicidade da Laurinha, e a gente entender como é que isso estava acontecendo, e não era sobre ela, era sobre a gente, né? Total. Assim, Ela tá de boa, né? ela tá de boa, cara. É nosso papel entender como funciona, trazer os ambientes mais adequados para isso, obviamente, mas era a gente que precisava entender. Eu me permiti, quando eu descobri que ia ser pai, no meio daquela festa toda, aquela energia toda, a pensar pô, caramba, que responsabilidade, quantas coisas eu vou ensinar para minha filha, eu vou ter que ensinar. E aí a gente vê que a gente só tem a aprender, cara. Uau. A gente só tem a aprender e que, cara, a Laura me mostrou que eu não sei de nada, cara. Que demais. Que eu tô aprendendo todos os dias com ela. Aprendendo a dar valor a coisas mínimas. E evoluções mínimas e a conquistar coisas que a gente fala na mentoria lá, cara, celebra as pequenas conquistas. Total. Que você começa falando de conquistas, de vitórias, pedindo vitórias. É para celebrar. E às vezes a gente vê algumas pessoas, mas a minha vitória é pequena. Não existe. Não tem vitória pequena, cara. Se você não honrar a sua vitória pequena, você não vai chegar na próxima. Não fica esperando a vitória grande antes da pequena, porque ela não vai acontecer, cara. Não vai. E no meio disso, foi uma revolução, Vitinho. Uma revolução de focar na Laurinha, e aí a gente optou. Não sei nem se optou, mas a gente sentiu a necessidade de estar muito próximo. Vocês escolheram isso? Ele escolheu isso. A gente escolheu isso e, mais uma vez, agradeço demais todos os anos antes que nos permitiram escolher isso. A gente teve essa opção. E nós escolhemos focar 100% no desenvolvimento da Laura. Isso significa estar próximo para adaptar numa escola, estar próximo das terapias, dos terapeutas, estar presente. E levar numa terapia não é ser o mordomo, não é ser o chofer ali, não é dirigir, é ir junto, é brincando, é vibrando no carro, sim, é chegar, conhecer o terapeuta, é participar da terapia, é rolar no chão junto, é brincar. Isso no dia que tá bom, tá ali, né? Tá ali, porra. No dia que tá ruim, também tá ali. E se não for, tá tudo bem se não for, mas entender e fazer ser bom, em aproveitar o processo, em buscar felicidade em todas as coisas que caminham no meio disso, que permeiam essa história. E ter tido essa opção nos colocou no mundo que a gente está hoje, que você citou lá no início. Quem escutou até aqui, né? Quem saiu antes talvez não tenha entendido. Pô, mas o cara ajudava a empresa, como é que foi carreira salto, de sucesso. Né? Como é que isso foi acontecer? Por que o Vitor apresentou ele como mentor de terapeuta? Será que o Vitor se enrolou na apresentação? Se confundiu, né? Não confundi, não. Na apresentação. E, cara, quando a gente entrou num mundo que a gente não conhecia. E é fascinante, né? E é fascinante, infinito, é incrível. Né? E é profundo. É incrível, Vitor, porque assim, eu pude ver no consultório, ninguém me contou, eu vi, eu senti no consultório o amor que os terapeutas têm pelos pacientes. O nível de entrega, né? O nível de se doar, né? De se doar. Não tem aquele... Assim, todos nós temos dias ruins. E eles não... E eu tenho certeza que todo terapeuta tem também. É a única certeza que eu tenho. Mas que eu nunca vi um terapeuta não estando com um sorriso na cara, não recebendo uma criança com o maior amor do mundo. E aquilo me conquistava cada vez mais. Só que, como você passa a ter uma recorrência, uma frequência de rotina de terapias, é uma coisa que é bem intensa, você passa a criar laços e relacionamentos. Total. Com essas pessoas. E laços mesmo, eles passam a gostar da gente, a vibrar da gente e vice-versa. Até chegar na equipe de terapeutas que a gente tem para a Laurinha hoje, não foi tão simples. Algumas pessoas saíram, outras saem. Outras saem, e hoje a gente tem uma equipe incrível. Mas que isso trouxe um conhecimento muito grande nosso da rotina dos terapeutas, dos desafios e das coisas muito boas que eles têm no dia a dia, e os desafios também que ou não conseguem fazer ou precisariam de ajuda. E eles passaram a nos conhecer também, né? E até então eu só mentorava empreendedores, empresários, ajudava empresários a alavancar os negócios deles. Sim. E eles, até que teve um dia que a gente parou para pensar, a gente via coisas em consultório e falava, poxa, se a gente desse essa dica, resolveria. Isso aqui resolveria, isso aqui ajudaria. Se a gente fizesse isso, e conversando com os terapeutas, a gente começou a sentir uma demanda para isso. E eles falaram, poxa, vocês fazem isso, vocês ajudam empreendedores, por que vocês não ajudam a gente?
E a gente parou pra pensar e falar, porra, Vitor... Por que não, né? Por que não? E esse por que não tem um negocinho muito forte do lado, porque isso nos coloca num mundo único. Isso nos coloca num mundo atípico, no mundo da minha filha, que é o mundo que eu respiro hoje. Sim. Que é o que você vive, é o que você tá inserido. É o mundo que eu tenho propriedade pra falar, é o mundo que eu vejo o tempo inteiro outras crianças e outros terapeutas. E não que seja ruim o mundo com os empreendedores, não, mas ter um mundo único e se especializar naquilo passou a ser uma opção incrível. E uma coisa que eu já vi muitas vezes lá na mentoria, o pessoal te perguntando, que é, às vezes, olha, eu passei a mentorar empreendedor e de repente apareceram advogados. Posso nichar para advogados? E você, muitas das vezes, você não gosta de generalizar as respostas, elas são sempre individuais, Sim. né? De alguma maneira. E você sempre fala, cara... Porque cada pessoa é única, né? Exatamente, cada pessoa é única, mas normalmente gira em torno de namora antes de casar, pô. Antes de casar namora, e antes de namorar dê uns pegas, né? Exatamente. Então experimentar um projeto antes de fechar. Não queima etapa. Então assim, e eu me perguntei por algum tempo, falei, poxa, será que se eu nichasse nisso aqui ia ser problema? E aí escutando aquilo na mentoria, eu virei e falei, não, tá tudo bem de eu ter os dois, eu tenho os dois até hoje, tá? Eu ainda tenho alguns clientes de consultoria e que por motivos óbvios são inclusive tickets maiores por enquanto. Uhum. E eu passei a construir. Isso é recente, tá? A gente conseguiu ajeitar nossa rotina recentemente, então eu diria que de 3 meses para cá é que a gente tem uma rotina de trabalho que justifique resultados e a gente passou a atuar como mentor de terapeutas de crianças atípicas, cara. Isso veio de forma natural, né? Veio de forma muito natural. Não desenhei. Aconteceu? Como é que aconteceu? Teve essa virada? Então, como é que foi o primeiro, cara? Os primeiros foram da nossa equipe, cara, da equipe da Laurinha. Naturalmente eles viram esse seu poder? Eles viram. E eles pediram? Você que ofereceu? Como é que foi? Foi junto. Ao mesmo tempo? Não, foi eu tô aqui lembrando, mas foi muito no sentido de a gente dava tantas dicas, faz isso, faz aquilo, que eles viravam e falavam, pô, posso fazer um programa contigo? Falei, tá, vamos, vai dar bom, vamos. E sabe o que eu acho mais legal? Eu escuto deles mesmos que, não, pô, mas terapeuta não tem dinheiro para investir. E eles são muito focados em investir em coisas técnicas, né? Informações e coisas que geram diplomas, pós e coisas do tipo. E que talvez tenha uma função dentro daquele meio, tá? E eu sempre escutei, não, terapeutas... E quando eu os incentivo a gerar produtos, a levar a mensagem deles para o mundo também, eles falam, terapeuta não paga. Aí qual é a resposta que eu dou? Quanto é que você pagou para estar nessa mentoria? Pois é. E eles falam... Então paga, né? Terapeuta paga, porra. Essa é uma distinção poderosa. Mas assim, mas é o terapeuta. Mas isso vale para qualquer carreira, né, Vitinho? Total. São as pessoas que estão comprometidas. Talvez seja uma das frases que eu mais ouvi de você era: mentoria não é para todo mundo. Mentoria não é para a maioria. Mentoria é para minoria. E assim, tentar vender para todo mundo vai se frustrar, malandro. Garantidamente. Vai se frustrar, saiba escolher e filtrar as pessoas certas. E você levou a sério isso, né? Você criou esse filtro. Como é que tá isso? Você tá com quantos especialistas? A gente começou com mentoria individual primeiro, e aí por uma crença minha também, eu botei, sei lá por quê, que eu botei na cabeça, que eu ia ter alguma dificuldade de gerir um grupo com terapeuta. Falei, não, tem que ser individual, meu poder de transformação é no individual. E comecei com o individual. E aí tivemos 3 individuais que foram incríveis, e que agora estão renovando agora. Que massa. Já. Aí eu falei de 3 meses, mas a gente começou com eles um pouquinho depois. A gente fez com eles 6 meses, mas oficialmente se posicionando como terapeuta é de 3 meses para cá. E estão renovando agora também. E eu lancei o primeiro grupo, cara. Eu tomei coragem, eu falei, não, porra, eu não tô nesse negócio de bobeira, eu tô aqui com propósito, eu tô aqui unindo as coisas. E eu vi que alguns estavam comprometidos e o ticket do individual ele é mais caro por motivos óbvios também. E eu falei, não, eu quero dar mais acesso a outros terapeutas por eles, mas principalmente pelas crianças. Exato, não é por ele, é pelo bem que ele vai fazer. É isso aí. É o ripple effect, né? Quando você joga uma pedrinha na lagoa e aquela vibração vai levando mais e mais, né? É pelo número de crianças que vão ser beneficiadas com isso que a gente faz essa parada, cara.
é pelos terapeutas também. Eu amo cada terapeuta que trabalha comigo e até os que não trabalham também. Mas a nossa mensagem é para fazer chegar nas crianças. É para que eles sejam profissionais muito melhores e muito mais felizes a cada dia. Isso não tem como não refletir nos clientes dele que são crianças, cara. Que são crianças. E mais, eu tenho a visão para eles de cliente. Porque eu sou pai. Isso, você vive aquilo ali, as dores, né? Você sabe tudo que está acontecendo. O que era bom, o que não era bom. E a gente passou a ter cada vez mais propriedade dentro desse tema. E aí por isso que eu citei no início do nosso papo aqui, que eu, lá naquele momento lá atrás, antes do mundo corporativo, nunca me imaginei estar fazendo isso hoje. E que incrível, né? E às vezes a gente se apega tanto com algumas coisas, fazendo com que elas sejam perfeitas, digamos assim. E não existe essa perfeição, não é uma existe, busca infrutífera, né? Isso é uma coisa que eu sempre vejo também você direcionando na mentoria, que cara, vai, pega, para de pensar demais sobre as coisas. Pega e faz, porque chances são de o seu negócio em si não ser exatamente isso ali na frente. E só se mexendo, só indo a campo, só experimentando, que é possível encontrar o caminho certo, então. Né? Exatamente. E uma outra coisa que eu aprendi, quando a gente entra em movimento, as coisas aparecem. É aquela história do dar o primeiro passo que o universo bota o chão embaixo. E aí leia esse universo com a crença de cada um. Eu acredito em Deus. Eu também. Dá o primeiro passo que Deus bota o chão embaixo. E a gente deu o primeiro passo. E vieram os primeiros clientes individuais. E veio o grupo. A gente está com a nossa primeira turma em grupo. Teve o 5º encontro já essa semana. E foi um encontro muito incrível. Porque isso aí... Mais uma mensagem que eu deixo aqui, Vitinho, porque as pessoas às vezes encontram obstáculos no dia a dia e se permitem parar nesses obstáculos. E esse último encontro foi um dia que muita coisa não funcionou. As coisas não estavam acontecendo como você queria. Não estavam, cara, não estavam. E eu estava atrasado para o encontro, eu não gosto de atraso. Mas eu falei para a Daniela, eu falei, cara, não dá a gente não atender. A gente tem que ir para esse encontro. E ele era para começar às 7 da noite aquele dia, e aquele dia ele começou às 9 da noite. E foi um dia que a gente estava quase 24 horas aceso, sem dormir. Nossa. E eu falei, não, a gente vai assim mesmo. E Vitor, cara, foi o melhor encontro dos 5 daquele grupo. O que aconteceu? Eu não sei dizer exatamente onde mudou, mas todo mundo que estava ali deu um depoimento tão incrível. Sério? E o que eu mais escutei foi, obrigado, vocês nos ajudaram a nos ressignificar como terapeutas. Cara, eu me emocionei demais naquela hora, porque eu escutei tantos depoimentos e eu falei, caramba, foi tão... Hoje tinha tudo para não ter acontecido esse encontro, e eu falei isso para eles. E mesmo assim eu me comprometi em estar aqui e em fazer essa entrega, e a gente foi tão elogiado, tão reconhecido e tão... É uma prova, é um indicador de que você está no caminho certo, né, amigo? Isso está acontecendo na individual também. Teve um dia que eu nunca vou esquecer. Uma das nossas mentoradas virou e perguntou pra gente, está acabando o meu ciclo, como é que eu faço para renovar vitalício? Nossa. É um marco muito poderoso de satisfação, né? É muito legal. É muito legal. E assim, hoje a gente está num momento de, obviamente, estruturar isso, né? Buscar como escalar esse novo negócio. E a única certeza que eu tenho é que quando a gente está comprometido com a gente, primeiro com a gente. Quando a gente está comprometido com Deus, quando a gente está comprometido com os nossos clientes, é impossível não dar certo, Vitinho. É impossível. É questão de tempo, né? É questão de tempo. É questão de tempo. Agora, porra, não dá pra parar na primeira pedra. Não dá pra parar na primeira dificuldade. Segue tentando. Acredita. Isso foi outra coisa que eu aprendi. As coisas na nossa vida podem acontecer muito antes do que a gente imagina, mas nunca antes da gente acreditar nelas. E isso, desde o dia que eu me dei conta disso, muita coisa mudou. E acreditar faz parte do processo, né? Porque acreditar é onde a gente se potencializa, é onde a gente tem certeza e não deixa espaço por dar errado. Que é aquela... As pessoas costumam falar muito isso sobre você ser empolgado e você ser determinado e você ter consistência, né? Uhum. Você não vai estar empolgado, motivado todos os dias.
Mas se você estiver consistente todos os dias... É sobre você fazer mesmo sem estar na pilha, mesmo sem estar isso. com vontade, mesmo sem querer, né? É isso. E mais, confia no teu taco, confia na tua fonte. Eu canso de ver, às vezes, e aí falando de colegas de mentoria também, eu canso de ver muitas vezes a pessoa tentando um determinado caminho, e aí o colega de mentoria vira e fala, pô, eu fiz tal coisa e deu certo. Aí o cara quer mudar tudo porque o cara fez e deu bom. Eu já fiz isso E tem também, gente que tá? muda o Eu já nicho fiz essa por parada causa disso. também. Acha que é o mercado. Ah, nesse nicho então tá dando pé, aí o cara muda. Isso é preocupante pra caramba, né? Sendo que qualquer nicho, se bem explorado, se bem trabalhado, pode ser bom, né? Exatamente. Mas é o confiar no que tá fazendo. E assim, para você dizer que deu certo ou não, só tem um jeito, é fazendo, e mensurando, obviamente. É fazendo. Não é porque o coleguinha fez e deu certo que vai dar mais certo com o teu negócio. Cara. Total. Então confia no que tá fazendo e segue com isso. Então, assim, é um processo de aprendizado. E aí, falando mais um pouquinho de mentoria, e eu não tô aqui para assim, eu gosto de citar a mentoria porque é o nosso maior laço hoje aqui, né? E se você fizer as contas com tudo que eu contei aqui, você vai ver, pô, mas você tá na mentoria e você não tava nem em campo. Como é que essa parada, você é doido, tá sobrando dinheiro ou qual que é a parada? Cara, nenhum dos dois, não tava sobrando dinheiro. Quando eu optei por aquilo, eu tava queimando patrimônio. Tô até agora. E eu tô talvez no momento que eu tô agora reconstruindo. E esse momento agora, ele não é só de construção pros terapeutas, mas ele é de reconstrução nossa também. Total. E isso fez com que a gente pensasse na mentoria no sentido de porra, por que eu vou fazer mentoria agora se eu não estou em campo? E porque a mentoria era o que me mantinha vivo no final das contas. Vivo em relação ao negócio, vivo em relação ouvindo... Esperto, né? Esperto, ouvindo. E você sabe que eu não sou um dos caras que mais pergunto lá. Não é mesmo? Você fica bem quietinho. Normalmente eu fico mais na minha. E tá tudo bem, eu acho que você mesmo é um cara que sempre fala que muitas vezes a pergunta dos outros são as que nos trazem os maiores insights. São maiores do que as próprias Exatamente. Porque as nossas perguntas estão no nosso nível de consciência. Quando a gente está exposto a um ambiente que tem uma pergunta de um outro nível, um novo nível de consciência, é ali que você tem como experimentar maior crescimento com a dúvida de um outro e não a sua, né? Exatamente. E ali, porque a gente estava na mentoria, você não estava nem em campo, porque você escuta e não implementa. Tem um lado que é difícil de lidar com isso, porque você, cara, não está implementando nada e começa a se cobrar também. Começa a cobrar, porque eu sempre tive resultado, Vitor, e eu não sabia o que era não ter resultados. E aí eu estava olhando só para a esfera financeira, né? E aí tive a sessão com a coach e falei sobre isso. Eu falei da minha frustração de, cara, porra, não tô conseguindo entrar em campo, não tá cabendo na minha rotina, tá uma loucura. E ela virou e perguntou, Rodrigo, mas você tá focado na sua filha, né? Tô. Como é que tá sendo o resultado com ela? Eu falei, tá sendo incrível, né? Ela tá voando. Ela falou, porra, e você não tá tendo resultado, cara? Claro que tá. Você tá só doido? Tava medindo de forma errada, né? Exatamente. Você só tá olhando pro lado errado. Você tá olhando, assim, onde você botou foco, você expandiu, fez crescer, tá super feliz e tá acontecendo. Agora, no seu negócio, você não botou foco, então ele não... E tá é tudo natural certo. que ele não aconteça e tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, é uma questão do que a gente coloca como prioridade e como foco. Então, naquele momento foi onde eu... Opa, tô dando mole aqui, tô achando que tá ruim um negócio que tá bom pra caramba. E tem um pedacinho lá, olhando para financeiro e negócio, que precisa ser cuidado. Total. Só não era o momento até aqui, daqui para frente vai ser. E aí, mais uma vez, a importância de estar na mesa certa, ouvindo as coisas certas, ouvindo, estando com as pessoas, ouvindo também as vitórias dos colegas, mas também as derrotas dos colegas e sabendo que está tudo bem. Desafios, né? Exatamente. E aí veio agora, em janeiro a gente renovou, né, a mentoria, e num momento frágil financeiro também pra gente. No sentido de fluxo da empresa não faria sentido nenhum. Só que faria muito sentido de dali pra frente, né? Quando você brinca dizendo que dá sorte renovar, é verdade, porque desde o momento da renovação algumas portas ainda se abriram, mas eu acredito muito, Vitinho, não só do estar conectado e recebendo as orientações e vendo os colegas, mas muito do compromisso que a gente assume com a gente mesmo naquele momento. E principalmente com a nossa vida.
é isso que fez a gente chegar onde está hoje. É isso que faz hoje a gente trabalhar todos os dias. E tem uma coisa que eu não contei. Eu e a Daniela, a gente atende juntos hoje os mentorados. Que massa. E eu não sei por quanto tempo isso vai ser possível. Talvez isso em termos de rotina seja mais difícil de botar de pé. É difícil, né? Mas porque a gente tem características muito que se complementam. E tá sendo incrível pros mentorados. A gente tem um desafio de agenda no meio disso, como é que faz isso funcionar. E a gente vai ter que se alternar de alguma maneira e colocar as expertises de cada um, dependendo do encontro, e a gente vai dar um jeito com isso. Só que poder estar juntos e poder construir juntos é aquela mensagem que a gente escutou lá no início de você. Antes, quando a gente entrou na mentoria e antes da mentoria até, quando você falava lança, Dani, era aquela mensagem do porra, se lancem, caceta. Sem depender de ninguém, sem depender de um terceiro. É isso. Você estava ali enxergando com a tua experiência a nossa capacidade de levar valor para o mundo e dando aquele toque na gente da sua maneira. Suave, leve, segue, se você achar que faz sentido ou não. E aí você falou, pô, sigam. E hoje a gente está seguindo, a gente está reconstruindo, tá dando super certo. Graças a Deus. Assim, a gente hoje, cara, eu consigo no meio do dia levar minha filha eu consigo levar minha filha na escola, buscar minha filha na escola, no meio da tarde tomar um banho de banheira com ela, ir na piscina com ela. E quanto que vale isso, né? Porra, cara, não tem preço não, Vitinho. Não tem, cara. Mas você financiei e faria de novo, eu faria cada passo desse novamente, cara. Pode ter certeza disso. E aproveito aqui para deixar o meu agradecimento. Agradecimento de, não só como cliente, como do quanto eu pude evoluir. Seja da brincadeira do Stalker aqui, que a gente colocou como brincadeira, mas talvez ali fosse a maneira de você me colocar num mundo que estava tudo bem de eu falar com as pessoas. Exato. Convidando você para poder bullying, dar um oi, cara, né? Não é só coisa, bullying, né? É um negócio é uma evolução que vem desde lá, do quanto eu pude crescer no mundo corporativo, com o que eu já escutava desde lá de trás. E com quanto a gente tem hoje na mentoria. Eu pude estar nos 2 grupos. Hoje eu estou no grupo de 0 a 500 porque é o meu momento. Isso é uma coisa legal também de falar, né? Quando você viveu lá com aquela outra empresa, com resultado de 7 dígitos mais, cara, era um grupo. Aí agora você se reconstruiu, você escolheu estar nesse grupo mais iniciante, 0 a 500. Como é que é viver essas diferenças, cara? Sair do grupo mais avançado para experimentar esse grupo que tem mais a ver com o seu momento agora. Cara, já que você está se recriando, né? Isso é incrível. Assim, tem sido incrível, porque no grupo de 0 a 500, o que as pessoas mais querem é ir para o próximo grupo, né? No final das contas. E eu tive no próximo grupo antes do de 0 a 500. Você fez um movimento contrário, que não é comum, né? Não é comum. Mas você escolheu. Exatamente. E que, assim, eu precisava respeitar o momento. Eu não estou num momento acima de 500 ainda. Eu estou num momento de 0 a 500. E os meus desafios são de 0 a 500. Total. E a grande diferença entre os grupos que eu vejo hoje, as perguntas são diferentes, tá? As perguntas, assim, é outra... A natureza das perguntas é diferente. É o que você normalmente chama de ponto de não retorno, né? Em termos de faturamento, em termos da pessoa saber o que é, em termos de ter muitos mentorados e ter certeza e desenvolver aquilo cada vez mais. Então, as perguntas no outro grupo são muito mais sobre o outro passo, né? Mas as dores são até parecidas no sentido de estar sempre com algo para resolver e com algum desafio nas mãos. Nesse sentido, são parecidos. Mas é muito mais sobre cuidar dos clientes nos outros do que o de construir, que é o de 0 a 500. O de 0 a 500 é muito construir, como construir e com o mindset certo para não desistir no meio do caminho. Porque vai tropeçar, cara. Algumas coisas vão dar errado. Então, assim, e os 2 grupos são incríveis. Cada um com a sua especificidade, né? Então eu pude vivenciar os 2 e, obviamente, quero voltar pro outro. Aí já você vai, antes. Né? Já você vai. Só para explicar pra galera, você tá com 2 ofertas, né? Você tá com oferta individual, tá com oferta em grupo também. Exatamente. Você tá tomando forma. Você já viu essa coisa funcionar uma vez. Então, para você replicar em outro formato, é um salto, né? Exatamente. É um piscar de olhos. Quando a gente já fez uma coisa na vida, é muito mais fácil fazer novamente. Da mesma maneira que você ensina que é muito mais fácil vender para quem já vendeu uma vez. Total, né? Com certeza absoluta. A gente já sabe o caminho das pedras para aquilo ali. Então, é muito mais fácil pavimentar aquilo ali de uma maneira diferente do que era lá no início. Então, assim, estar nos 2 grupos foi incrível. Os 2 são incríveis. O 0 a 500 hoje ele me traz
força, muitas vezes, de seguir em frente. Eu continue a nadar Sim. lá. Eterno. Exatamente. Então, assim, tem muito disso. E aquele negócio do, é legal chegar no outro? Mas é legal aproveitar a jornada. Total, cara. É o legal fazer ser bom, é o legal se divertir. Eu saí de casa hoje, quando a Daniele se despediu de mim, ela só virou e falou assim, se divirta. Foi o que ela me recomendou aqui. Cara, vai lá e se diverte, pô. Tá com o Vitor. Mas é para isso mesmo, não tem... E é assim sempre, né? Quando a gente tá junto, seja de você, seja do seu grupo. Então, mais uma vez aqui, obrigado, Vitinho, por toda essa jornada, desde que a gente se conheceu e depois eu morei na mesma rua que você, a gente se esbarrava mais ainda, mas aí você já sabia que eu não era stalker. E fui apresentado por muito tempo assim, e hoje eu entendo por quê. Obrigado por isso também. E tem sido incrível essa jornada, e eu tenho certeza absoluta que vai ser mais incrível ainda daqui para frente, cara. Então é só gratidão, você, teu time, e aos nossos colegas de mentoria e aos nossos clientes. Principalmente a minha filha e a Deus, né, cara? Porque onde começou, onde veio essa virada, né? Onde a gente soube entender as mensagens que vieram e dar o passo diferente a cada dia, e a importância de estar atento, né? Muitas vezes as pessoas só pedem e aí recebem mensagens o tempo inteiro e não estão atentos, né? Não estão escutando. Não estão escutando, né, cara? Não estão atentos. E é importante, e isso vale para a mentoria também, tá? Não adianta perguntar lá e não estar atento para a resposta, não. Porque não vai conseguir implementar se não estiver atento. Porque às vezes não é um caminho das pedras, é uma mudança de cabeça, cara. Uma mudança de você estar olhando para isso de maneira errada, porra. E quantas vezes a gente já viu isso lá no grupo? Né? Infinitas vezes. E amigo, uma pergunta para você. Vários casais que estão na mesma situação que você encaram isso como um fardo, como uma dor, como uma dificuldade extra. Eu vejo você encarando como um presente, como uma oportunidade. Pode falar um pouco sobre isso, cara? Cara, com certeza. Isso, Vitor, obrigado por ter feito essa pergunta. Porque isso é uma coisa que eu já vi também. Eu vejo nos consultórios. Comum, né? Nos consultórios, eu vejo no dia a dia. E assim, uma das coisas que eu mais vi que me dói muito é pais querendo fazer com crianças atípicas sejam típicas, com o conceito de normalidade deles. Tentar enfiar numa forminha pré-pronta. Botar um triângulo, né? No quadrado não vai entrar, não cara. Não entra. E mais, é você passar por cima de um ser que olha o mundo de uma outra maneira, mas muito, muito mais bonita do que a nossa. E quando você entende essa parada, o teu mundo fica muito diferente. E o que eu posso dizer para esses pais, e olha que eu já escutei de muitos terapeutas, fale para os pais também, porque caramba, vocês e é uma coisa que hoje tá até a gente está entendendo o que isso significa de alguma maneira, porque cara, é tão boa a vida com a Laurinha, é tudo tão bom, é tudo tão feliz, tão alegre. Mas são só flores, você tá romantizando? Não, cara, eu não tô romantizando. Tem dias de altos e baixos, como tem na vida de qualquer pessoa, cara. Sim. Com criança típica, então para de querer criar um normal ou uma receita de bolo ou enfiar uma criança numa forma. Criança não é pra forma, criança é pra ser feliz, criança é pra viver. Adulto também cara, a gente bota umas porra na cabeça que para de fazer isso. Só atrapalha a bagunça, né? Exatamente. Então assim, se eu posso falar alguma coisa pros pais vivam a vida, percebam o seu filho, a sua filha, estejam do lado, estejam presentes, comemorem eu comemoro cada palavra. Hoje, quando eu falei para ela não fala ela não fala frases ainda, ela fala algumas palavras. Hoje, quando eu falei para ela, filha, papai vai lá encontrar o tio Vitor. E ela veio correndo, me deu um abraço e falou, quero ir. E eu falei para ela, pô, filha, adoraria levar você, mas é porque o ambiente lá não permite criança. E ela entendeu. E tem uma coisa muito simples na minha fala aqui para ela, que é tratar com naturalidade. Todos nós temos as nossas particularidades. Sim. As nossas dificuldades, os nossos medos. Cada um tem as suas características.
Por que você vai tratar uma criança ou um adulto porque ele não consegue fazer isso ou não consegue fazer aquilo? Você também não consegue fazer uma porrada de coisa, cara. É verdade. Então por que você vai tratar diferente o outro que não tem uma determinada habilidade A, B ou C? Nós somos iguais, cara. Então quebra. Quando a gente fala sobre diferenças, é sobre olhar com um olhar de ser igual. É com um olhar de respeito. Principalmente de respeito. É com um olhar de se doar, de entender, de participar daquilo. Eu desafio qualquer pai que esteja escutando isso aqui a olhar com o olhar dos filhos e depois me dizer, pode me chamar onde for, e me dizer... Fala o arroba aí pra galera te chamar então. Hoje o nosso arroba é Doria_consultoria. Ainda tem um pouco do resquício de antigamente. Como é que é então arroba? Arroba Doria_consultoria. Doria_consultoria. Isso. Tá. E eu desafio esses pais a olharem para o mundo com o olhar dos seus filhos e depois a me contarem se não é muito melhor, se não é muito mais bonito e muito mais divertido. E mais verdadeiro também, né? Exatamente. Cara, uma percepção mais real e com menos julgamento. Exatamente. E vou te dar um exemplo, não de adulto, tá? Porque adulto já passou por um monte de coisa na vida e aí cria um monte de coisa na cabeça, mas da simplicidade e da pureza das crianças. Na escola da Laurinha tem um rio artificial, tem muita natureza, ela ama a natureza, tem um rio artificial. E normalmente ela pega e entra nesse rio de roupa e tudo, e se diverte, e brinca, e a maneira dela de brincar. E as outras crianças, Vitor, ficam assim, ó, doidas para ir junto, e algumas vão e se permitem, e as que vão são incríveis. Então assim, eu cansei de ver a maneira diferente de brincar com alguma coisa da minha filha ser muito melhor para as outras crianças também. Uhum. Então, mas que não se permite, já começaram a se tolir. Mas que não se permite, ou porque foram tolhidas pelo pai, não entra na água, vai se molhar. Exato. Vai molhar a roupa, caraca, ele é criança, deixa ele brincar à vontade. Não é não ter limites, tá? Não é sobre isso. É sobre sentir, é sobre perceber, é sobre respeitar. Então, se eu posso falar alguma coisa para os pais, é isso. Respire, sintam, não, foquem no que é bom. Tem alguns desafios? Tem vários, cara. É intenso? É intenso. Acho que o maior desafio é lidar todos os dias com previsibilidade. Nunca vai saber como é o dia, né? Nunca vai saber como é o dia. O dia vai ser diferente, de alguma maneira. E alguns vão funcionar, outros não. E tá tudo bem com isso. Como diria... Tá tudo bem. Tá tudo bem. A frase que eu mais escutava lá atrás, hoje você de fato não fala tanto. Mas você falava muito, não sei se você lembra disso, mas você falava muito disso lá atrás. Tava na camiseta, inclusive. E tá tudo bem. E é o que eu falo pros pais, tá tudo bem. Vai passar, nada é pra sempre. Constrói, pensa, foca no bom, foca nas vitórias, porra. Todo mundo tem derrota e vitória, tua vida não é diferente de ninguém, cara. Não é. Enfim, é o que eu hoje acredito, e talvez eu deva de alguma maneira levar mensagem para paz também, porque eu pude perceber isso na minha vida e pude hoje eu posso sentir coisas na minha vida maravilhosas. Eu vou te dar um exemplo. Eu hoje tinha que gerar um determinado material para um cliente que eu tenho. E aí eu estava subindo, meu escritório fica no segundo andar da casa, eu estava subindo para o escritório e ela estava na piscina com a mãe e gritou: papai, o que tu acha que eu fui fazer? Foi lá com ela. Claro, porra, eu fui pra piscina, cara. E eu entrei na piscina com ela e a gente... Prioridades. Prioridades, gestão de prioridades, cara. E não é aquela que ensina lá do mundo corporativo, não. Essa é outra. Essa é da nossa vida. E eu entrei na piscina com ela, fiquei ali o tempo que dava pra ficar, porque eu também tenho um compromisso, e eu preciso honrar aquele compromisso que tá ali com o cliente. Não deixei ele de lado, mas eu pude escolher, cara. Percebe o poder? Às vezes é um minuto, né, cara? Percebe o poder e a força disso, cara? Poder escolher e estar presente. Ela chamou. E eu fui e me diverti. Foi ótimo estar na piscina, porra, calorão, um dia que tá hoje aqui. Foi maravilhoso. Então, assim, poder colocar pitadas de vida na nossa vida é incrível. Você ensina isso todos os dias. Tem gente que olha para os teus stories e é capaz de achar que é ostentação. Deve ter uns caras que acham, não acham? De vez em quando? Tem isso. Tem isso, não tem? Tem. E outros que demoram a perceber que não é ostentação, é mostrar que eu construí essa porra. Quem conhece a tua história sabe que você construiu.
É um convite, Você né? não tá aqui pra É uma ostentar, permissão, muitas vezes. Você não tá aqui pra ostentar porra nenhuma com ninguém, pelo contrário. Você nunca gostou disso. Quando você contar a história do Rolex pra outros aí, você... que eu achei incrível, por sinal. Aquilo não é você. Você não ostenta, você tem uma vida... os seus vídeos sobre a Tailândia, recentes, o quanto você estava sentindo aquilo, a compra da guitarra, o quanto aquilo foi difícil. Isso não é ostentar, cara. Isso é se permitir viver a vida. E que não foi ninguém que te deu, não. Tu não veio com essa parada, cara. Alguém te deu isso de graça? Não. E só você, ninguém mais, só você sabe o suor que foi para construir o que tem hoje. Então é muito fácil olhar e dizer, porra, tá ostentando na Tailândia. Porra nenhuma. Então assim, e mais, isso não te fraqueja a levar a mensagem pro mundo, a continuar fazendo isso. Você faz mais e mais. Quem tem que se conectar com aquilo vai conectar. E vai ver que, pô, e aquilo ali não é todo mundo que quer estar na Tailândia, mas é poder ter opção, poder fazer o que quer, poder escolher. Criar a vida nos seus próprios termos. É poder escolher o que quer pra si, né? Desenhar o desenho que quiser, pintar o mundo da sua cor favorita. É sobre isso, e é sobre isso que você vende. Se você falar que a sua mentoria é sobre isso, puta, não vai entrar ninguém na parada, cara. É difícil de fazer as pessoas entenderem, né? Aí eu falo dos dígitos, eu atraio pelos dígitos. Eu vendo o que eles querem, entrego o que eles precisam. Né? E quando as pessoas conseguem entender isso, muda para os pais atípicos também. E ter a opção, é o que eu estou falando aqui, eu estou citando esse ponto, porque isso é para os pais atípicos também. Sempre tem opção, não tem nada na vida que a gente não tenha opção, cara. Agora, tem que fazer por onde? Vai trabalhar, vai fazer, busca, tem opção. Eu falo isso para os terapeutas também. Ah, mas a minha vida é só atender. Pô, cara, até hoje ela é só atender, ok? E isso te trouxe frutos, mas daqui para frente não vai ser. Se quiser seguir junto, daqui para frente não vai ser. Daqui para frente você quer ter uma vida diferente, se comprometer com ela, com os seus projetos, com a sua família, seja lá com o que você quiser. Você quer se comprometer com o que você quiser e gerar o resultado que você merece e correu atrás para ter. E é sobre isso. E é isso que a gente faz hoje, Vitinho. Que massa, Rodrigo. Que virada, né? Cara, sem palavras de poder testemunhar o seu crescimento, sua evolução enquanto pessoa e tudo que você está experimentando. E, amigo, posso fazer uma última pergunta? Pô, quantas quiser, cara. Se você puder ter a chance de deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Olha, Vitinho, eu diria um pedaço da frase que eu falei ainda há pouco, do acredite, corra atrás. O primeiro passo é acreditar. O primeiro passo, se nem você acreditar, você não vai convencer ninguém daquele troço. Então acredita, constrói, se comprometa com você, se comprometa com a sua crença, se comprometa com seus clientes. Corra atrás, dê passos na direção certa todo dia. A direção, ela é mais importante que a velocidade, sim. Você precisa ver aquele tijolinho, um a cada dia, bota com cuidado. É a frase que talvez eu mais tenha escutado de você também. Aliás, eu falei várias, né? Você tem várias frases aqui. Mas é sobre se importar. E sobre se importar, essa frase ela é muito ampla, mas é para ser amplo mesmo, é se importar com você. Se preocupe com você. Isso é o que eu mais trabalho com terapeutas hoje. Se o cara não se importar com ele, primeiro... A conta não fecha, não. Não vai fechar, cara, porque ele não vai conseguir ajudar ninguém, cara. Se ele não estiver bem, ele não ajuda ninguém. Então, isso vale para qualquer empreendedor, de qualquer ramo. É sobre se importar. Se importa primeiro com você. Aliás, primeiro com Deus. Com a sua fé. Que a sua fé vai te manter de pé, seja lá qual for o obstáculo que vier pela frente. Depois se importa com você. Você tem que estar de pé para esses obstáculos também. Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, pô. A gente não está comprometido. A sua família tem que estar do teu lado, seja lá qual for a configuração dela. As pessoas que estão do seu lado importam demais. E quando eu falo família, incluo amigos, incluo mentores, incluo as pessoas que estão à sua volta. Traga junto com você as pessoas que querem chegar nesse mesmo lugar, que acreditam em você e que vão te levar a esse mesmo lugar. E por último, e não menos importante,
Se comprometa com os clientes. Conheça, acolha. Se importar é o que transforma. Você não vai transformar ninguém se você não se importar. Isso vale para liderança. Isso vale para pai com filho. Isso vale para relacionamento amoroso. Cuidar. O que a gente não cuida, a gente perde. Então cuida. Cuida de todas essas esferas. Eu aprendi, só fazendo um último fechamento aqui, com um cara que eu admiro muito, que a nossa vida é como se a gente estivesse jogando bolinhas de malabares. E uma dessas bolinhas são de vidro e outras são de borracha. E as de vidro são a nossa família, a nossa fé, as pessoas que a gente ama. Tem coisa que se derrubar, dá pra pegar de novo. Tem coisa que se derrubar, cara, a de vidro, se cair, ela vai rachar e você dificilmente vai conseguir deixar ela da mesma maneira, se é que ela não vai quebrar e espatifar. A sua saúde é um exemplo disso. A de borracha não, a de borracha ela vai cair, vai quicar, você vai pegar de novo, vai continuar jogando e tá tudo bem. A de vidro não, cara. Então, a maior mensagem que eu posso deixar nisso hoje é: se comprometa, faça acontecer. Acredite, entre em campo. Bota a cara, mergulha, vai com tudo, sem medo. Sempre falo para meus mentorados, o medo morre de medo da ação. Tá com medo? Entra em ação, porra. Ele vai se borrar todo ali, ele não vai parar de pé, ele sai correndo. Tem outra maneira de olhar isso na religião, que é: a sombra não suporta a luz. A sombra não fica onde tem luz. Seja a luz, porra. Seja a luz para os outros, seja a luz da sua vida. Seja a luz dos seus. Seja a luz dos seus clientes. A sombra não chega perto não, cara. A sombra não chega perto de luz. A sombra corre de luz, porra. É isso, cara, que eu posso dizer para as pessoas. Que massa, meu amigo. Obrigado. Porra, obrigado pelo eu, seu cara. compartilhamento, obrigado pela sua história, obrigado por poder dividir aqui de forma tão aberta, tão vulnerável, tão disponível tudo que você está vivendo e, mais importante, a forma com que você está encarando o que você está vivendo. Então, parabéns por tudo que você está construindo, meu amigo. Obrigado. E é só o começo. Conta comigo, Com tá certeza. bom? Eu que só posso agradecer também por esse momento. E já te conheço há tanto tempo e poder estar aqui é mais do que estar próximo de você. A gente já tem isso na mentoria, a gente tem isso em outras esferas. É muito sobre poder levar mensagem para o mundo também. Isso que a gente está fazendo aqui, e outros empreendedores estão tendo essa oportunidade, é de levar mensagem para o mundo, é de propagar, é de fazer outras pessoas crescerem dessa oportunidade. Então, agradeço aqui por poder estar aqui, por poder trazer a minha mensagem, por poder estar com você e por poder contribuir de alguma maneira também. Obrigado, Vitinho. Tamo junto e conta comigo, meu amigo. Obrigado. Com certeza, obrigado. Valeu. E se você tá vendo no YouTube e quer se inspirar em histórias de outros empreendedores brilhantes como o Dória, dá uma olhada aqui e clica para conhecer outras pessoas que também têm histórias incríveis e que podem inspirar você. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.